Meu nome é Francisco José de Lima. Quantos anos o senhor tem, senhor Francisco? 63. E me conta um pouquinho da sua história. Olha, a minha história é meio trágica. Eu vim de uma família muito pobre. Eu passei muita fome quando eu era pequeno. Muita fome mesmo. E a minha mãe passa a mão na minha cabeça, não só na minha, como dos outros irmãos, e fala, durma, meu filho, que a fome passa. E logo com os 8 anos de idade eu já fui trabalhar na casa de parente, de alguém, e com os 10 anos já fui trabalhando para outros. E quando eu completei meus 18 anos, eu vim embora para São Paulo. Tenho 45 anos aqui. Voltei lá porque eu era caminhoneiro e passei por umas 3 ou 4 vezes lá. Mas, por exemplo, eu não gosto, não é que eu não gosto de lá, eu me adaptei de uma determinada forma em São Paulo, porque minha mãe me ensinou a trabalhar, viver, ser um homem e não mexer naquilo que é dos outros. E graças a Deus eu aprendi isso. E sempre ensinei para minhas filhas. E eu passei uma fase muito difícil em São Paulo, em 95, porque eu bebia e eu cheguei ao ponto de perder minha família, mas graças a Deus dei a volta por cima. Mas eu passei muita dificuldade porque quando eu caí na bebida, eu achei que a bebida ia me mostrar o caminho. E cada vez eu entrava no caminho mais difícil. Eu fui o único irmão que não viu o enterro da minha mãe. Eu não tinha condições de ir naquela época. Mas graças a Deus, procurei a querer parar de beber e consegui. Hoje eu sou um alcoólatra em recuperação. Agradeço muito a Deus em ter recuperado minhas filhas. Muito mesmo. Eu sou um cearense, muito batalhador, vim do norte sem estudo, trabalhei de ajudante de caminhão, me tornei caminhoneiro, tive um período muito difícil na vida, mas hoje eu venci, porque tenho meu carro para me trabalhar, pago meu aluguel, estou aposentado, tenho 2 filhas trabalhando, linda, 2 netos lindos. Hoje eu estou começando a aprender a viver. Com essas 2 filhas, com esses 2 netos e 2 genros que eu tenho. Graças a Deus. Hoje eu sou outra pessoa. Tem alguma dica de vida que o senhor gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo? Quer vencer, trabalhe. Honestamente. Gasta o que pode, não o que quer. Nunca dê um passo maior do que a perna. É isso o conselho que eu dou para as pessoas. Sugestão, conselho não, conselho da sugestão. Você cata se quiser. Trabalhe que você vence, honestamente e com planos na sua vida. É igual tem eu não sei nem falar direito do professor Mário Portela, que o Jô Soares pergunta para ele o que é ética. Ele fala, quero, posso, não devo. O resto eu não sei falar, que ele fala, devo, quero e não posso. Aí eu estava falando com meu sobrinho é muito admirador dele também, que ele é até engenheiro, meu sobrinho. Ele falou, Chico, um exemplo, você tem seu carro, você pode comprar outro, mas você não precisa, você já tem. Então esse cara eu me espelho muito nas palestras dele. Muito bem. Trabalhe que você consegue. Nessa época você não falava mais com elas? É porque eu me separei, a Drica tinha 6 anos e a Carol tinha 11. E depois com 17 anos ela veio embora para São Paulo porque eu tinha parado de beber. Então eu tinha me tornado o homem que eu era. Minha mãe não pariu, eu bêbado, pariu um filho homem sóbrio.
Eu agradeço muito a Deus de eu ter tido a aceitação da minha pessoa, poder dar aquilo para elas, o que eu não tinha dado antes. Não dei tudo totalmente. É tanto que agora na pandemia, eles estiveram lá em casa, eu graças a Deus já estava bem de vida, e depois eles vieram para São Paulo, aqui para Louveira, eu ia fazer uns exames, e a Drica pegou, veio a pandemia de novo. E a minha outra filha mais velha morava no apartamento de cima. E aí eu falei para a Carol, minha filha mais velha, que não ia fazer os exames, porque a pandemia tinha voltado, eu não sabia como é que ia ficar a situação, né? E aquele dia a Drica tinha ido para São Paulo. E quando eu estou entrando dentro de casa, ela pegou e falou: como é que é a história, macho? Tu não vai fazer os exames, não? Eu falei: não, filha, porque eu não sei como é que vai ficar. E a coisa que eu mais admirei na minha vida, tudo bem que eu fiz o porquê, por onde. Eu nunca vi um filho ter essa gratidão por pouco que eu fiz para ela. E ela me demonstrou na minha cara. Eu falei que não queria gastar dinheiro, que não queria passar cartão. Aí ela pegou e falou: e quando eu precisei de tu, mas tu não estava do meu lado? Eu falei: não, eu fiz o que um pai tinha que fazer. Eu falei: o dinheiro eu tenho. Ela falou: então tu gasta, se você precisar, você me liga. Eu falei: tá bom. Então eu admirei, não é porque as pessoas falam que eu puxo o saco da Drica mais do que da outra. Não, não é, porque nós somos claros, nós conversamos mais, se a gente vai discutir, vem discutir até saber quem está errado, quem está certo, e a gente chega no ponto. E ela é muito grata por pouco que eu fiz para ela. Aí eu respondi para ela, falei: não, eu fiz o que um pai tinha que fazer. Eu também, eu imagino que tudo que o senhor viveu até hoje, né, tem muito aprendizado. Eu queria que o senhor pudesse me dizer qual foi a sua maior lição que o senhor aprendeu na sua vida. Olha, o melhor conselho, não sei se vai ser isso adequado, é ser sempre honesto. Sempre ser uma pessoa honesta, humilde. Dinheiro você não vai levar quando a gente for, ninguém é melhor do que ninguém. Podemos ter mais do que os outros, alguém tem mais do que os outros, mas melhor não é. Seja sempre honesto, humilde, carregue a sua humildade em qualquer lugar que você for. Esse é um legado que eu aprendi muito na minha vida. Ser honesto. Agora eu queria que o senhor pensasse nas memórias que o senhor já viveu, assim, com a Drica, com seus filhos, sabe? E se você puder lembrar de uma história que você tenha vivido com a Drica ou com o seu outro filho, né? Qual é a história que você gostaria de compartilhar agora? Olha, é um pouco difícil, Bruna, porque eu compartilhei muito pouco a minha vida com as minhas filhas, pelo fato de eu ser caminhoneiro, não parava quase em casa. Eu vim ter esse vínculo com a Drica depois de ela adulta. Eu só tenho de agradecer a Deus de a gente ter se dado tão bem e se dando tão bem, e o reconhecimento que ela tem por pouco que eu fiz como pai. Então, eu sou muito preso, muito trancado comigo mesmo, pelo fato de eu nunca ter sido desenvolvido, talvez pelo estudo, de não entrar no meio dos amigos. Eu sempre fui muito focado no trabalho. Para te falar bem sincero, é bem pouca. Até as brincadeiras, muito pouco. Tenta lembrar então de uma história da sua vida, mesmo que não tenha Drica. Uma história engraçada, uma história de perseverança, que o senhor conseguiu conquistar algum sonho. Tenta pensar em alguma história assim de fé, o que eu consegui, a coisa assim mais paralela que parece com isso,
foi quando eu estava trabalhando, depois que eu parei de beber, eu voltei a trabalhar na empresa que eu tinha trabalhado e eu pensei comigo mesmo, eu vou comprar um carro para mim, porque quando eu ficar velho ninguém vai querer que eu vá trabalhar de empregado. E eu cheguei na empresa e falei que ia comprar um carro e comprei uma picape zero e paguei com reciclagem. Isso foi um grande exemplo da minha vida, muito, muito. Meu patrão comprou achando que eu não ia pagar. E antes dos 4 anos eu peguei o carnê e entreguei para ele, pago. E eu saí do emprego, eu cheguei em casa, a pandemia continuou nesse rebuliço, e as minhas 2 filhas, meus 2 genros estavam em casa, a Drica e a Carol, o Rodrigo e o Renato, e eu falei, não vou voltar a trabalhar na Mercemil. Ela falou, qual foi a sua conclusão? Eu falei, não estava vivendo. Ela falou, que bom que o senhor enxergou, pai. E eu cheguei na empresa, o patrão perguntou se eu ia trabalhar, eu falei que não. Pedi para me mandar embora, ele falou que não tinha dinheiro para me pagar, eu falei, eu devolvi para ele mesmo. E hoje eu continuo na minha reciclagem, faço meus carretos. Foi uma coisa que me levantou na minha vida. Moro sozinho em Deus, minhas filhas moraram comigo, o que eu pude fazer chegou ao meu alcance, eu fiz e faço. Muito bem. Então, para mim, isso foi uma lição de vida. Graças a Muito, Deus. muito, muito, muito mesmo. E o senhor foi criado pelos seus pais? Ou avós? Até os 10 anos de idade. E o senhor consegue lembrar algum ensinamento que seu pai ou sua mãe te ensinou? Aí se o senhor puder compartilhar também, falar... Não, porque a única coisa que minha mãe era mais educativa. Minha mãe me ensinou é sempre ser honesto. Quando a gente ganhava alguma coisa de alguém, ela fala, enquanto você não falasse, ela não soubesse da boca da pessoa que tinha me dado aquilo por algum motivo, ela não deixava a gente gastar. E como eu tinha falado no começo, a gente passou muita necessidade e minha mãe tinha um hábito, ela falava assim, não pode passar na casa de ninguém em horário de comida, se você comer e chegar em casa apanha. E a gente não passava em casa de parente para ninguém comer. Tinha que ficar a esperar meu pai trouxesse alguma coisa, que meu pai bebia, tinha problema com a bebida, e a bebida atrapalha a vida de qualquer um. A partir do momento que você bebe exagerado, você não tiver controle. É verdade. Não é não saber beber eu sabia, não sabia parar. É verdade. Então, mas assim, coisas muito bonitas. O bonito que me ensinou foi ser honesto. Muito bom. Sempre ser. E agora pensando no Rafinha, desde que ele chegou na sua vida, assim, queria que o senhor pensasse um pouco em como ele mudou essa perspectiva sobre o mundo, né? Desde que ele chegou. Então, se você puder completar a frase, desde que você chegou, eu aprendi que a vida é... Rafinha, desde que você chegou, mudei, aprendi que a vida eu tenho que viver. E estou enxergando isso, que eu quero ver você crescer. Tenho fé em Deus. Eu cheguei ao ponto, eu nunca gosto de final de ano. E a Drica, ela fala para mim, pai, o senhor não pode falar isso, porque é o nascimento de Cristo. E eu falei para ela, respondi, filha, não é questão que eu tenho, não é de Cristo. É porque essa data me marca muito pelo fato que a gente não tinha condições de fazer uma ceia de Natal ou um almoço de Natal. E hoje eu tenho condições de fazer a ceia que essa pessoa quisesse. Eu não tenho ela, é minha mãe. Então, o que eu falo pro Rafinha, ame os pais dele, ame a mãe dele. Porque hoje é uma data muito marcante e eu gostaria muito da minha mãe presente, muito. Muito bem. Aí,
Deixa eu ver. Agora eu queria que você pensasse se você... O que você mais gosta assim na Drica? Se você pudesse falar uma palavra que você mais gosta na Drica. O caráter dela. Ela, não só ela, mas a Drica é uma menina muito trabalhadeira. É tanto que no trabalho, quando ela foi retornar a trabalhar e dispensaram ela, e eu falei para ela, falei, filha, eu fiquei muito feliz por ter te mandado embora. É porque ela também hoje? É, porque ela se preparou para isso. Quando ela morava comigo, todo mês ela chegava e falava, pai, eu saí do emprego. Eu, pai, eu saí do emprego. E ela, o último emprego que ela arrumou, ela ficou 8 anos e meio. E o que eu pude ajudar ela foi na faculdade, que a situação não era fácil para ninguém, mas eu ia buscar ela todo dia, 11 horas da noite, meia-noite. Eu tinha dó dela de chegar em casa 1 hora da manhã e ela cair na cama e eu chamando ela para tomar banho. E ela venceu. E eu falei para ela, quando foi mandada embora agora, falei, você trabalhou muito durante esse período que você trabalhou. E ela me respondeu, não, pai, eu também fiquei feliz. Falei, cuide do seu filho. Quando se for o ponto de você precisar e querer, você volta a trabalhar. Então, o que eu admiro na Andriela é que ela é muito sincera, muito trabalhadeira, não só ela, como a outra irmã dela. Quer falar um recado para Carol? Então, não só a Drica, como a Carol, é muito trabalhadeira. Eu tenho 2 filhas. Qualquer um pai que tem percepção das coisas da vida gostaria de ter. Minha filha não tem vício de bebida, não tem vício de cigarro, não tem vício de droga. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus das 2 filhas que eu tenho. Quando você crescer, Rafinha, espero que você lembre do tempo que você passar com seu avô, com seus avós. Toda lembrança que você puder ter, você vai ter nesse vídeo guardado. E o que eu puder fazer por você e pelo seu primo, eu vou fazer o que eu não fiz com a sua mãe e com a sua tia. Tenho fé em Deus. E seja sempre um bom filho. Escute sempre os seus pais. Nunca deixe de escutar ele e obedecer. Isso é muito importante. Seja um homem honesto. Isso eu quero que você seja. Sempre. Porque sua mãe é, seu pai é e seu avô é. Graças a Deus.